Marcos, a gente está aqui hoje no Caldeirão para falar um pouco sobre a questão histórica do Caldeirão. Qual a importância e a relevância da Beata nesse processo, a Beata Maria de Araújo? Olha, sem a Beata não teria acontecido nada disso. Aqui nós estamos em um terreno considerado sagrado, sagrado não na concepção científica, muito menos no pensamento científico, né? Porque nessa história, nessa fenomênica toda do Caldeirão e da própria Beata, o que menos interessa para os historiadores é a questão mística, e que na realidade a questão mística é o que interessa para os protagonistas, né? Nenhum protagonista, não só da experiência vivenciada pela Beata, dos rumeiros, né, de todas as pessoas que se deslocaram das suas terras para o Juazeiro, e também para a experiência da Baixa Danta e do Caldeirão, se deu por outro motivo. Ninguém estava interessado mesmo em plantio, ninguém estava interessado mesmo em agricultura, ou política social, ou ação comunitária. A experiência era uma experiência espiritual, era uma experiência que veio a partir do desconhecido, né, do inefável. E isso tem uma tendência de ser negligenciado em todas as pesquisas feitas, né, na sagração do Juazeiro do Norte, na sagração do Caldeirão, que é uma coisa que já vem desde o Padre Ibiapina e que já vem desde antes do Padre Ibiapina. São comuns os relatos de onde o Padre Ibiapina estava, sempre existiam curas, né, de doenças que eram consideradas irreparáveis, e que o discurso sempre girava em torno da dedicação religiosa, da penitência, e daí de uma superação dessa ordem natural das coisas. A experiência da Beata, para aqueles que creem e para aqueles que creem, ela se deu através desse contato com o místico, né? É uma experiência que é extremamente forte e que independe da interpretação de um cientista ou de um curioso qualquer. Isso transcende. Então, nós aqui estamos em um terreno sagrado, que foi sagrado, que foi sacralizado, né, devido à experiência da Beata Maria de Araújo, que foi uma experiência coletiva. A Beata Maria de Araújo era uma das beatas que tiveram essas experiências, né, de sonhar com Jesus, de ter uma experiência espiritual mais aprofundada e de maior relevância, né? Que hoje, a gente analisando, a igreja como um todo, hoje, ela vive uma hipocrisia que não tem explicação, porque o que ela mais combate hoje é a religiosidade popular, é o misticismo, enquanto que a própria igreja vive disso. As manifestações de Jesus, os milagres de Jesus, são místicos. Ao longo da história, eles ganharam uma autoridade devido ao desenrolar do tempo. Mas na época de Jesus, isso também era visto como misticismo. Existiam aquelas pessoas que acreditavam e aquelas pessoas que não acreditavam. Existiam aqueles que eram os mais sábios, né, que eles diziam, olha, isso daí é invencionice. Mas Jesus se tornou uma autoridade religiosa para quem é religioso e para quem não é religioso. A mesma coisa com a Beata Maria de Araújo, em uma proporção menor, até mesmo pelo lugar social da Beata Maria de Araújo, negra, pobre, né, analfabeta, como chega aqui o Beato José Lourenço, negro, pobre, né, e que tinha também essa transcendência da penitência, da dedicação religiosa, da oração, né, e tudo isso aconteceu. Toda a observação posterior, né, de uma comunidade, de uma tendência social, de haver um encaixe social, né, de trocas simbólicas, né, onde todo mundo trabalhava e todo mundo recebia, né, toda essa conotação trabalhista é posterior. O que aconteceu aqui, de fato, foi uma experiência mística.
né? As pessoas não acompanharam o Beato só pelo fato de aqui terem um trabalho, porque não existia uma compensação laborial, de ganho, não, eu vou ganhar aqui um salário e vou ter aqui um rendimento econômico. Não, a motivação foi espiritual. Eles vieram aqui por causa da experiência mística. Então a importância da Beata, ela se dá exatamente por isso, porque ela é o marco da transcendência. A Beata Maria de Araújo é o marco da transcendência. O que fizeram disso, aí a história está contando agora. Wilton, dentro desse conceito que Marcos fala, nós entramos naquela questão da influência do Padre Biapina em todos esses processos aqui no Nordeste, desde Canudos, a questão de Canudos, de Pau de Colher, Santa Brígida e aqui no Caldeirão. Como é que você percebe essa questão da influência do legado do Padre Biapina nessa história, que é muito pouco falado e deixa, às vezes, até a parte essa questão? Tem um fato que pouca gente fala, poucos historiadores. Quando o Padre Biapina estava aqui, o Antônio Conselheiro acompanhou ele aqui no Cariri. E um jovem seminarista da época também acompanhou, Cícero Romão Batista. Então os dois, tanto o Conselheiro como o Padre Cícero, acompanharam o Padre Biapina e repetiram, tanto foi repetida a prédica dele da salvação pela oração em trabalho, tanto foi repetida no Canudos como no Juazeiro, né? E, consequentemente, aqui no Caldeirão. Eles viviam dentro dessa prédica da salvação do espírito pela oração e pelo trabalho, né? Lembrando que o Caldeirão, a sagração é um contexto maior, além da Beata, além do Caldeirão. E interessante, houve manifestações, talvez em outras beatas, que pouquíssimos historiadores falam, né? Elas não tiveram uma conotação tão forte como a da Beata Maria de Araújo, né? E então é um contexto bem maior, aonde se destaca Caldeirão e a Beata. E como o Marco falou, existe um lapso temporal aí, antes da hóstia e depois da hóstia, né? Depois da hóstia, a parte de Padre Biapina já estava cimentada na cabeça das pessoas, né? Depois da hóstia, a sagração tomou uma proporção bem maior, né? Tanto que a diocese agiu de forma muito bruta, prendeu a Beata, encarcerou a Beata, né? A Beata foi obrigada depois a cumprir algumas exigências da igreja para poder se salvar, né? Para poder a igreja liberar ela, foi obrigada a mentir, foi obrigada a trabalhar em algumas campanhas da igreja, né? Tudo para salvar a pele dela, mas infelizmente ela morreu, sumiram com os ossos dela. Mas essa questão da fé no Juazeiro do Norte ultrapassou a religião, a instituição religião, ultrapassou e muito, né? Quando a gente vai conversar com os beatos, cara, ainda hoje, e eles começam a explicar a história do Juazeiro Encantado, que também é outro fato que muito pouca gente conhece, né? O desenho que eles fazem em 5 igrejas lá, desenha mais ou menos a Estrela de Davi, né? As cidades que são tipo uma imitação de Jerusalém, Santana do Cariri é Cafarnaum, Jardim é não sei o quê, eles têm isso em mente. E isso levado pela sagração, né? Pela fé. Pela fé. E que ultrapassou a instituição da religião, né? No caso, a religião católica aqui ou qualquer outra. Eles estão bem acima disso.